Livro histórico de Josué, capítulo 1. Quem encontrou a referência bíblica, por gentileza, diga vitória. Está escrito assim, queridos, a minha versão, ao meio da revista corrigida, na grafia simplificada de João Ferreira, epígrafe do texto, Josué capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Meus queridos irmãos, quando nos reportamos à biografia de Josué, filho de Num, neto de Elissamar, príncipe da tribo de Efraim, ele teve a árdua incumbência e a responsabilidade da parte de Deus de ter que suceder Moisés, o profeta protótipo que prefigura Jesus Cristo. E quando nos reportamos à sua história, quando a gente observa um dos motivos que Deus havia escolhido Josué para suceder esse grande líder Moisés, era que de uma forma bem simplória, Josué tinha história com Deus no deserto. Todos aqueles que têm história com Deus no deserto e conseguem ser aprovados no deserto, com certeza Deus, ele avança e prospera o ministério de uma forma extraordinária. E quando a gente se reporta aqui, esse texto é um texto muito rico, de muitas informações que a gente pode extrair para a nossa caminhada cristã. Mas o versículo de número 2 está escrito assim, que Deus fala com Josué e diz a ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando a gente se reporta essa palavra levantar, Deus chega para Josué e anima ele, dizendo para ele: levanta. O reverendo Billy Graham disse certa feita em um dos seus escritos que Deus, ele não usa homens desanimados. Então, quando Deus chega para Josué e diz levanta, Deus estava dizendo que Josué seria o propagador da mensagem. Josué seria o líder, queria motivar os seus liderados, porque um povo que está motivado, com certeza ele vai produzir frutos. Amém ou não amém? Então Deus diz para ele: levanta-te, porque você vai conduzir esse povo à promessa que um dia eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Josué agora estava marcando passos com Deus. Deus estava confirmando o seu ministério. E Deus diz aí no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que eu acho interessante aqui, que Deus, ele agora, apesar de Moisés não estar mais em cena, Deus estava dizendo para Josué que ele valoriza a história dos seus servos. Se você observar o versículo 1, 2 e 3, o nome de Moisés vai ser repetido por várias vezes, porque Deus estava dizendo para Josué: olha, você tem que se lembrar
daquele que abriu caminho para você está em destaque. Você tem que lembrar para aqueles que não tiveram talvez o privilégio que hoje você tem de estar aqui, gente que pagou alto preço de sangue para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de cooperar na obra do Senhor. Será que você pode levantar a sua mão lá no terceiro andar, por gentileza, e dar aquele grito de glória que está preso na sua garganta, porque fazemos parte de uma geração privilegiada? Será que você tem motivo para dar glória a Deus misturado com aleluia? E Deus diz para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus estava concedendo para ele marcação de território, porque a bênção de Deus estava em Josué. Se Josué caminhasse para a direita, Deus estava com ele. Se Josué caminhasse na esquerda, Deus estava com ele. Se Josué caminhasse para frente, Deus estava com ele, porque a bênção estava em Josué. Será que tu compreende isso, meu irmão? Que aonde você está inserido, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua universidade, a bênção de Deus está em você. Você é luz no meio das trevas. Aonde Deus te colocar, você vai prosperar. Aonde Deus te posicionar, tu vai produzir fruto. Tem alguém que recebe essa palavra? Deixa eu ver se tem alguém que recebe essa palavra nessa quinta profética. E Deus diz assim para ele: olha, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Isto fala de constância, isto fala de relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, ele é progressivo. O sábio Salomão, ele disse: em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isto fala de vida com Deus. Quanto mais você se envolve com Deus, mais Deus te revela o horizonte da revelação bíblica. Quem tem mais? Paulo, escrevendo a sua missiva aos Romanos, ele diz que a vida com Deus não é uma vida estagnada, parada na inércia, meu pastor presidente, pastor Davi. Mas Paulo vai dizer que a vida com Deus, Deus tem novidade de vida. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, outono, inverno, primavera, verão. Deus tem novidade todos os dias. Deus tem novidade todas as horas. Quantos querem receber a novidade de Deus para a tua vida? Levante a sua mão para receber essa palavra. E se você pode, adore o nome de Jesus, porque Deus está conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. E Deus diz assim para ele: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meus queridos irmãos, obreiros do Senhor, para fazer história com Deus, tem que ter coragem. Será que você pode interagir comigo? Se isto não ferir tua liberdade cristã, diga isso para o teu irmão. Para fazer história com Deus, tem que ter coragem. Certa feita, quando Gideão estava diante de uma responsabilidade para enfrentar ali os midianitas, Deus fez uma limpeza no meio do povo e diz: olha, leva o povo para o ribeiro, e todo aquele que beber água como um cão, esse daí tu leva para a guerra, Gideão. E os irmãos conhecem a história. Muita gente retrocedeu e Gideão ficou com apenas 300. Só que 300 era o suficiente. Se eu não dizer para os irmãos que Deus não está preocupado com quantidade, eu vou estar mentindo. Só que além de quantidade, Deus está interessado em qualidade. Quando você tem qualidade, talvez você não é um povo tão numeroso, porém, tudo que você colocar a mão vai prosperar de uma forma extraordinária.
porque você tem qualidade, capacidade e habilidades. Aí no versículo de número 8, Deus corrobora a chamada, dando uma advertência, podemos assim dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Deus agora diz para Josué a receita para ele continuar fazendo o dever de casa. E qual era? Meditar, vasculhar, examinar o livro santo. Hoje nós vivemos um mundo de inovações, muita coisa acontecendo, muita novidade, mas a chave do sucesso para uma vida vitoriosa está em observar os preceitos da palavra do Senhor. Não precisamos de modismo, não precisamos de artifício, de subterfúgio, na ideia de uma nova teologia, de uma nova ideologia. Precisamos da palavra de Deus, porque a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que revigora, a palavra que anima, a palavra que levanta, a palavra que edifica. João, escrevendo o livro Eclésio Doutrinário para a igreja, ele diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele é a palavra escrita, a palavra traditada, a palavra em ação, a palavra em movimento. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, ela não está parada na inércia, mas ela está produzindo o seu fruto na sua mente e no seu coração, e o seu coração dentro de uma tipologia terra. E se a terra estiver boa, a semente vai brotar e vai crescer. Quando nos reportamos a isso, Deus estava dizendo para Josué: porque então farás prosperar o teu caminho. A palavra te fará prosperar. Será que você pode dizer isso comigo no tempo 3? A palavra te fará prosperar. 1, 3. Tu acredita nisso? Deixa eu ver quem acredita. A palavra vai te fazer prosperar. A palavra irá fazer você conquistar. A palavra conquistar, ela está ligada a 3 fatores. O primeiro fator é dedicação. Diga comigo, dedicação. Um dia entrevistaram o Michael Jordan, meu presidente, pastor Davi Cabral Júnior, e perguntaram a ele sobre a chave do sucesso dele, pastor Jodaí. E ele, interpelado pelo repórter crítico, ele disse o seguinte: antes de treinar com os meus colegas, eu fico na minha residência treinando 8 horas por dia. O que Michael Jordan se tornou o ícone do basquete americano. Se dedique, faça o seu melhor para Deus, tenta se esmerar ao máximo, porque a sua dedicação redundará em glória para o reino de Deus. Quem recebe essa palavra, deixa eu ver. Quem recebe essa palavra, deixa eu ver. O segundo fator que a palavra conquistar, ela está ligado, é foco. Diga comigo, foco. O diabo vai fazer de tudo para desvirtuar a tua visão. O diabo vai fazer de tudo para você se embaraçar com os negócios dessa terra. Quer ver uma coisa? Lembra da oração que tu fizeste no culto da virada, no dia 31 de dezembro, dia 1º?
Quantas promessas às vezes a gente faz, a gente diz, pastor, estamos juntos, pode contar comigo. E eu digo para vós outros, nós estamos em agosto. E tu se lembra da oração que tu fizeste no culto da virada? Então deixa eu lhe dizer uma coisa, mantenha o foco. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que é em Deus, em Cristo Jesus. Eu não posso perder tempo com coisas efêmeras e passageiras que não contribuem para o meu crescimento espiritual. Eu tenho alvo, eu tenho objetivo, eu tenho alvo, eu tenho objetivo. Faço das palavras de Martin Luther King as minhas palavras. Se não conseguir voar, corra. Se não conseguir correr, ande. Se não conseguir andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer maneira. Prossiga, avance, avance, prossiga, prossiga, avance, porque o céu é logo ali. Quem recebe, deixa eu ver. Quem recebe, deixa eu ver. Quem recebe essa palavra, Rabanda Caio, Cominebe, Assub, Andarai. Eu sinto a glória de Deus nesta casa de oração. A terceira palavra que está ligada à palavra conquistar, o terceiro fator é fé. Diga comigo, fé. A palavra fé vem do vocábulo latim fides, da onde vem o nosso adjetivo fidelidade, que é o mesmo que confiança. Então, em uma linguagem simplória, o que é fé? É você confiar mesmo quando tudo se mostra contrário. Mesmo quando você está remando até contra a própria maré, mas você mantém a sua confiança no Deus vivo e sabe que Ele é fiel para te dar a vitória desejada. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, como que nós adquirimos fé? Paulo corrobora essa informação em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, mas não é por ouvir historinha de carochinha nem conto de fada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Levanta a mão direita, por gentileza. Deus está enxertando fé nas tuas veias. Deus está enxertando fé nas tuas veias. E aqui eu vou plagiar o meu pastor presidente na sua mensagem de semana passada. Todos nós sabemos que Jesus é a palavra. E se Jesus é a palavra, todos os 40 escritores falaram a respeito dele. Uns de uma forma figurativa, outros literária, como os 4 evangelhos. Porém, todos apontam para Jesus. Como diz o escritor de Hebreus, todas as coisas são sombras acerca do ministério e obra de Cristo. Eu sei que você sabe, mas vamos lá. Em Gênesis prefigura Cristo, Ele é a semente de mulher. Em Êxodo, Ele é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico, Ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, Ele é a coluna de fogo e a nuvem de dia. Em Deuteronômio, Ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, Ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, Ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, Ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, Ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, Ele é o rei sábio. Em 2 Reis, Ele é o rei fiel. Em 1 Crônica, Ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, Ele é o monarca que permanece. Em Esdras, Ele é o grande escriba. Em Neemias, Ele é o nosso restaurador. Em Esté, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmos, Ele é o nosso pastor. Em Provérbio, Ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes, a nossa vida completa. Em Cantar de Salomão, Ele é o amar de nossa alma. Em Isaías é o Messias prometido. Em Jeremias é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, Ele é o renovo principal. Em Daniel, Ele é o 4º homem de fogo na fornalha. Em Osés, Ele é o marido fiel. Em Joel, é o nosso batizador. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miqueias, Ele é o libertador divino. Em Naum, é o juiz das nações. Em Abacuque, é Deus da nossa salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, é o renovo da justiça. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Em Mateus, Ele é o rei dos judeus. Em Marcos, Ele é o servo de Deus. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é o filho de Deus. Em Atos, Ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, é o Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, é o nosso conforto. Em Gálatas, é o libertador do jugo da lei.
em Efésios é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses é o nosso modelo de humildade. Em Colossenses ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses é aquele que vem para arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo é o nosso modelo. Em Tito ele é o nosso exemplo. Em Filemão ele é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus é o nosso intercessor junto ao Pai. Em Tiago é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Na primeira epístola de João é nosso advogado junto ao Pai. Na segunda epístola de João ele é a verdade. Na terceira epístola de João ele é o caminho. Em Judas ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, meus estimados irmãos, na quinta profética, na Cadé, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Se você serve a Ele, levante a sua mão e adore o nome de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Será que você pode adorar Jesus? Será que você pode glorificar o meigo Espírito que está nesta casa? Feche os seus olhos. Posso orar, meu presidente? Fica de pé, queridos, por gentileza, com a permissão do nosso presidente. Será que você pode dar a mão para o seu irmão? Quanto sente a presença de Deus nesta casa? Bruno, mas eu não estou sentindo nada. Quem disse que eu tenho que sentir? Eu glorifico para sentir. Quer sair daqui diferente? Começa a mandar glória para o céu. Começa a mandar glória para o céu. Começa a atrair a presença de Deus para você hoje. Porque Deus ele vai renovar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da presença poderosa do Senhor, eu quero interceder em favor dos teus filhos, do teu povo que está nesta noite, meu Deus. Eu olho por fora, eu sou limitado, mas tu és um Deus que conhece o ser humano por dentro. Bem disse Davi, ainda a palavra não saiu na língua, e tu já sabe aquilo que nós vamos proferir. Por isso, meu Deus, sonda e conhece o coração do teu povo, e mediante a tua vontade, ó Deus, traz resposta para o teu povo, o que o teu povo tem que colocar diante do teu altar. A tua palavra nos garante, ó Deus, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Xurecama labassuri me cantarábia. Ó Deus, abençoa a tua igreja, renova o teu povo para a glória do nome do Senhor.